Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E é isso aí, Arthur Petri tem autismo e esse vai ser o tema desse programa, porque isso me pegou muito de surpresa e muito de repente, o que é basicamente a mesma coisa. Eu acabei de comentar um pleonasmo aqui, mas eu senti vontade de falar essas duas coisas, eu não sei porquê, então eu fui lá e disse. Quando eu ia falar uma coisa, já veio para mim falar outra, e eu pensei, não precisa, quer dizer a mesma coisa, mas aí eu pensei, eu vou falar, e eu falei. Mas é basicamente isso. Arthur Petri tem autismo e isso me pegou de um jeito bem pessoal. Por quê? Porque quando eu comecei a acompanhar ele, eu não comecei a acompanhar ele por causa das piadas dele, por causa do sonho dele de ser comediante, muito embora eu já tive esse sonho por um tempo, hoje não sei mais se é um sonho. Eu hoje me imagino muito mais me sonhando como um músico, subindo no palco, tocando alguma coisa de rock, daquele jeito bem roqueiro dos anos 90, mas comediante é uma coisa que eu tive sonho de ser lá pela minha adolescência e depois foi embora. Então nunca foi por causa disso, mas eu me identificava com ele apesar disso. E de qualquer forma, o que me fez ter esse baque é justamente porque eu acompanhava ele justamente pela forma dele. Era assim, não era nem pelas ideias dele, era mais pela forma como ele se expressava e como ele se sentia perante o mundo. Então, quando ele falava das coisas, da vida dele, dos relacionamentos com amigo, com namorado, eu pensava, caralho, eu entendo esse cara, eu sinto alguma coisa, eu consigo me colocar no lugar desse cara. Quando ele falava sobre barulho de vizinho, eu conseguia me colocar no lugar dele. Quando ele falava dos problemas familiares, eu conseguia me colocar no lugar dele, então eu ouvia ele muito mais por identificação. É um cara muito parecido comigo, só que mais velho. Eu acho que esse cara deve ter algumas dicas valiosas para me passar, porque ele é uma versão minha mais velha. Era assim que eu via ele. E no fim das contas, ele realmente me deu algumas dicas muito boas. A própria vida dele é uma dica muito boa, porque apesar de todas as limitações sociais dele, ele conseguiu lograr êxito no que ele queria e ter sucesso, né? Então, quando eu fiquei sabendo disso, isso me pegou desprevenido. Ele já estava brincando com isso faz algum tempo. O simples fato de desconfiar disso já estava me deixando com a pulga atrás da orelha, porque toda vez que ele falava, eu vou fazer não sei o que de autismo, eu pensava, cara, será que ele tem mesmo, cara? Imagina se ele tem mesmo, cara. Se ele tiver, isso vai mudar tanta coisa. E ele tem, cara. Cara, isso foi um plot que fazia tempo, assim. Foi um daqueles plots, assim, que... Sabe, não acontece toda hora. Não é todo dia que você tem uma notícia que muda meio que tudo que aconteceu na sua vida, porque... Eu acompanho esse cara há anos e eu e uma panelinha brincava, esse cara ele é muito estranho, ele é muito autista, mas era tudo na brincadeira. E quando você percebe que o cara realmente tem, e você percebe que você realmente se identifica muito com o cara, é inevitável você não pensar algo como, e eu? Será que eu não tenho essa porra também? E mais que isso, sabe, todas as coisas, todas as peças mal encaixadas. Por exemplo, tinha um fórum que brincava, nossa, esse cara é muito bonito, como esse cara não pega ninguém? Esse cara tá mentindo. E realmente não fazia sentido um cara com boa pinta, tatuado, bombado e falar que tem dificuldade com mulher. E de repente todas essas coisinhas das mais bobas, das mais complexas se concatenam, ô caralho, se concatenam e tudo faz sentido. E isso me deixou muito pensativo, porque os meus avós paternos, eles achavam que eu tinha autismo quando eu era
criança. Aí a minha mãe conta que ela me levou dos melhores médicos da cidade de São Paulo, se não me engano, da capital até, porque por mais que eu tivesse crescido no sul, meus avós eram da grande São Paulo. E ela levou um dos melhores médicos de lá e eles falavam que não, eu não tenho, e ficou por isso mesmo, esse assunto foi enterrado. Eu nunca me questionei sobre isso. Não é que eu nunca pensei sobre isso, eu nunca me questionei, eu nunca levei em consideração. Para mim, eu realmente não tinha nada, o médico tinha dado o veredito e é isso aí. Mas começou a aparecer um monte de gente que tem, gente relativamente próxima a mim que falou que descobriu depois dos 30 anos. E um primo meu, ele não tem autismo, mas ele diz que tem TDAH. E ele falou pra mim, eu acho que você tem. E assim, várias coisas, de vários lugares diferentes começaram a concatenar para esse assunto que já estava enterrado vir à tona. E como ele começou a vir à tona, eu comecei a olhar para trás e pensar, tem muita coisa errada, não errada no sentido de, oh meu Deus, minha vida é um lixo, mas teve muita coisa na minha vida que não fazia sentido. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha tudo para ser uma criança que interagia normal com as outras, eu não interagia. Não que eu era isolado, mas eu tinha um jeito muito elétrico e isso acabava afastando as outras crianças. Então eu estava sempre meio que uma posição de tolerado. Na adolescência eu era sempre um alvo fácil, sem motivo nenhum. E na fase adulta era aquela questão de conseguir pegar a mulher na base da sorte, ou porque, sei lá, ela se interessou e ela facilitou as coisas. Mas ao mesmo tempo sempre foi uma vida muito normal, mas não 100% tranquilo. Eu nunca fui aquele cara 100% de boa. Agora que eu tô sendo esse cara 100% de boa, que passa desapercebido na multidão, mas tem aquele lance de máscara, né? Com o tempo você aprende a vestir uma máscara social muito bem e as pessoas simplesmente não te incomodam. E como eu estou trabalhando numa coisa de escritório, que é um emprego que não exige uma alta sociabilidade, eu trabalho com gente com mais idade ainda por cima, então assim, todos os planetas se alinharam para que eu trabalhasse com algo que eu não exigia muito da minha parte social. Antes, nesse ano mesmo, eu trabalhei com algo que exigia mais da minha parte social e eu fazia, e até peguei o jeito. E é isso, e aí que tá, às vezes eu penso, nossa, será? Mas às vezes eu penso, não, mas eu não sei. Porque tem coisas que ele fala, por exemplo, o lance de barulho, ok, me incomoda. Só que o que acontece no caso dele, ele não sabe se impor. Sei lá, se ele pega um Uber e o cara tá com a janela aberta, ou o vizinho tá fazendo barulho, ele não consegue chegar e ser um pouco mais enérgico, incisivo, e eu não tenho esse lado, que eu acho que é comum dos autistas, de não saber se impor. Porque por mais que eu seja um cara meio antissocial, odeie barulho, odeie lidar com gente, nos momentos que eu precisei lidar com as pessoas, eu lidei, e é engraçado que, ao contrário de um cara que em tese ele tem autismo, que, sei lá, a energia social dele ela se esvai muito rápido, o cara fica fadigado mesmo, pelo que ele mesmo conta no podcast. E eu era meio que o oposto, a minha energia social ela começava baixa, mas conforme eu ia interagindo com as pessoas, ela ia ganhando pulsão, proporção. Então eu ia ganhando, por exemplo, quando eu era adolescente eu tinha uma gincana no colégio e eu era meio tímido na adolescência. Só que tinha que ir pedindo banana e eu resolvi que eu ia chegar nos lugares. Os caras viram que eu percebi que os caras realmente tinham uma vergonha que eu não tinha de interagir com as pessoas e falar, estamos numa gincana, dá umas bananas aí. E conforme mais eu ia interagindo, mais
fácil isso ia ficando para mim. E depois eu vendi doces também, vendia trufas, revendia, né? E uma coisa que, em tese, para um autista, né, vender coisas é algo extremamente difícil. Foi algo que para mim sempre começava meio mal, mas eu ia ganhando tração ao longo da minha empreitada, e no final do dia eu estava super bem, super carismático. Então é como se a minha bateria social ela tivesse carregado e não descarregado. E eu não sei se um cara que tem autismo seria desse nível. Mas mesmo assim, o fato de uma das pessoas que eu mais acompanhei e admirei de certa forma, por mais que eu nunca ensinasse nada dele, ter esse problema, vamos colocar assim, ter essa condição, me deixou meio pensativo, porque independente de eu ter ou não, é uma coisa que me fez pensar bastante. Porque, por exemplo, vamos pegar o negro ex-lésbico, multimilionário, pegador de russas, poliglota, ex-direitista, ex-esquerdista, ex-amante atual, tudo ao mesmo tempo. Ryan Santos, ele também fala que ele tinha uma inteligência muito acima da média e não conseguia interagir direito com as pessoas. Ele não falou que é autista, mas, sei lá, ele deu a entender que talvez fosse. Enfim, de qualquer forma, eu tendo a gostar de pessoas que têm esse perfil mais recluso, tanto que o meu autor preferido é Dostoiévski, porque os personagens dele, se não todos, a maioria são personagens reclusos, introvertidos e melancólicos, né? Não são personagens alegres e tudo mais. Até o personagem mais descolado, o pegador dele, que é Nikolai Stavrogin, ele não é o típico cara extrovertido, alegrão, comunicativo. Essa parte fica com a contraparte dele, que é o Peter lá, o Peter alguma coisa, eu esqueci o nome russo, é uma merda. Mas tinha os dois, né? Tinha ele, que era meio que uma figura mística lá do grupo revolucionário, e tinha o outro que era o cara mais pragmático mesmo nessa questão. E esse cara sim, era descoladão, era bom de papo, conversava com todo mundo, mas ele não. Então até os personagens que eram considerados em alto grau na sociedade da época, escritos por ele, não eram personagens que tinham a característica de serem comunicativos e tudo mais. E é o escritor que eu gosto, e esse é um dos motivos que me fez gostar tanto dele. E de Petri também, porque eu comecei a gostar dele justamente porque ele é um cara recluso na dele, tímido, que sofria por causa disso, que tinha dificuldade com as mulheres e falava abertamente sobre isso. E agora me vem essa notícia e isso me pega de um jeito estranho, às vezes até feliz, porque se eu resolver fazer um diagnóstico e eu descobri que eu tenho, eu não sei. Eu acho que talvez eu fique triste por uns 2 dias, mas depois eu vou, sei lá, vou correr de alegria. A quantidade de concurso que eu vou poder fazer com uma concorrência muito mais baixa, se eu tivesse diagnóstico, eu vou ver o lado bom da coisa, tá ligado? Porque se eu tivesse problema, o problema vai estar lá e ele não vai embora. Mas pelo menos eu vou ter alguns benefícios do governo que um colega meu ele recebe, por exemplo. Por exemplo, se você é autista, dependendo do seu estado, os teus ônibus são de graça. Exatamente isso. Mas é isso. Vai ser um podcast mais simples, porque hoje é quinta e eu tenho que dormir, acordar e trabalhar amanhã. Mas eu só queria deixar esse ponto mais esclarecido e sei lá. Isso me fez pensar, e se eu conseguir
por algum motivo, um diagnóstico, eu descobri que eu tenho esse negócio. Eu honestamente acho que não tenho. Eu não sei porque que tá pipocando o diagnóstico de autismo. Talvez eu tenha porque parece que todo mundo hoje é autista. Então daí vão dar diagnóstico para todo mundo e daqui 10 anos 80% desses diagnósticos vão ser considerados erro. Eu não sei, mas se for mesmo, eu não sei. Eu vou ter que olhar para trás na minha vida e repensar muita coisa. Como eu já estou repensando pelo simples fato de uma das minhas figuras que me influenciaram muito na internet ter sido ele, porque querendo ou não, foi ele que me influenciou a começar esse podcast, porque eu não ia começar, eu não ia mais tentar gravar um canal no YouTube mostrando o meu rosto, daquele jeito a lá Felipe Neto, mas poxa vida, tipo, eu peguei um certo asco de tentar fazer isso, um certo trauma, então eu não iria. Eu iria engavetar essa ideia de ter algo e compartilhar a minha visão de mundo, ia crescer e ia ficar cada vez mais frustrado, mas aí ele apareceu, ele mostrou que você não precisa ser um cara pegador, você não precisa ser um cara desenrolado, você não precisa ser um cara pra cima e extrovertido para ter algo de qualidade. Então eu comecei a ser influenciado por isso e por isso que eu tenho esse programa aqui também, até porque graças a ele a cena na esgotosfera, eu já falei isso em alguns podcasts aqui, ela foi muito movimentada até de 2018 a 2000 e... não, peraí, porra, caralho, de 2016 até 2018, talvez começo de 2019, a cena do podcast underground, porque ainda não existia Flow e nada disso, ela estava aquecidíssima, e no Brasil também, e eu interagia nos grupos, e ele fazia aqueles podcasts lá. Então a história dele, a minha história está muito atrelada à história dele, então descobri que ele tem isso, sabendo de todas as histórias dele, que ele contou da perseguição na faculdade dele, dos problemas com a mãe dele, do problema com barulho, dos problemas com as mulheres, e como eu me identificava com isso, e muita gente se identificava com isso, e como nessa época ninguém considerava isso, ninguém olhava para isso e pensava, nossa, deve ser autismo. Não, tipo, você olhava e pensava, nossa, esse cara é estranho, esse cara aí, ele é diferente, hahaha, é engraçado, e acabou. Então, esse diagnóstico dele não impactou muito mais ele, obviamente, mas deu sim uma mexida comigo, porque eu olho para trás e eu vejo que muita da minha história e muita da minha personalidade, por mais que seja imbecil falar isso, mas muito da minha personalidade foi formada um pouco por livros também, por clássicos, mas também muito por essa questão, por esses caras aí que eu ouvi e pensava, nossa, eu me identifico com esse cara e esse cara tá falando esse tipo de coisa, então eu vou seguir o que esse cara tá falando. E ver que ele realmente tem isso me fez questionar algumas coisas na minha própria vida e nas minhas próprias crenças, mas por hora é isso. Eu terminei também o livro, eu li pela terceira vez esse livro, é um dos meus livros, se não o meu livro favorito, que é Os Demônios de Fyodor Dostoiévski, e eu vou ver se no próximo programa eu falo mais sobre esse livro, esmiuço ele. Eu poderia falar nesse, mas eu não sei, eu tô cansado, eu já tô, é quinta, eu tenho final de semana inteiro para fazer isso direito, então eu acho que eu vou deixar pro final de semana. Mas é isso aí, até o próximo programa.